Acabou a palhaçada, gurizada. Mutações gênicas, que porcaria é essa? Onde acontece? Por que acontece? Quais são as consequências? Quais são os tipos de mutações que podem acontecer? Moçada, respira, calma. Esse aqui é um assunto que pode ser um pouco chato no início, mas depois que tu entende, você percebe a importância e garanto para ti que você passa até a gostar desse assunto. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Então vamos lá, gurizada. Mutações gênicas. Te liga, é muito importante que antes de você assistir essa aula, você se lembre o que é uma molécula de DNA, o que é uma molécula de RNA e o que é a síntese de proteínas. Todas essas aulas nós temos aqui. É importante que você já tenha assistido elas. Mas, por exemplo, se você chega e fala, professor, eu assisti, mas já faz muito tempo, dá para dar aquela relembradinha? Tudo bem. Enquanto que eu estiver explicando a aula, eu vou relembrar de uma maneira mais geral esses termos, esses assuntos. Primeiro, então vamos lá, com muita calma. Te liga. Mutações gênicas. A mutação, pessoal, é a modificação do material genético ao nível dos nucleotídeos. Agora vamos lá nos lembrar. O que é o DNA? O DNA é uma molécula que tem dentro do núcleo das nossas células. Um DNA, uma molécula de DNA, é uma molécula de cromossomo. A gente fala que é cromossomo quando está condensadinho, fechadinho, né? Ali o DNA quando está aberto, lá você vê. Bom, o DNA é formado por moleculinhas que se repetem, que a gente chama de monômeros. Essas moléculas que se repetem, quando a gente faz um desenho ou tem um exercício, a gente põe as letrinhas A, T, C, G. As letrinhas estão aqui, ó, A, T, C, G. É a base nitrogenada da moleculinha que se repete. A molécula que se repete é chamada de nucleotídeo. Então, os nucleotídeos, todos eles, vão ter um grupo fosfato, uma pentose e a base nitrogenada. No DNA, as letrinhas, as bases nitrogenadas vão ser A, T, C, G, adenina, timina, citosina e guanina. E no RNA, as bases nitrogenadas vão ser A, U, C, G. Só para você se lembrar, né? No RNA não tem o T, tem o U. Ok, então o que é o teu DNA? O teu DNA é uma sequência desses nucleotídeos, que eles vão variando de acordo com as letrinhas, e aí vem a grande reflexão. Tudo bem. Se a modificação ocorre a esse nível aqui no nucleotídeo, ele é trocado, ele é substituído, ele é perdido, enfim, o que vai acontecer? Vai ter uma modificação na sequência dessas letrinhas. E, consequentemente, um gene que ali está poderá sofrer modificação também. Agora vamos entender. O que é um gene? Estamos relembrando os conceitos. Um gene é uma sequência dessas letrinhas que está no teu DNA. Então, uma molécula de DNA, tua, minha, nossa, né, tem vários genes, certo? Então, uma sequência dessas letrinhas, ou uma sequência de nucleotídeos, eu vou falar das letrinhas porque é o que muda, tá, pessoal? Mas lembrando que a letrinha é uma parte de um nucleotídeo. Lembre-se disso, mapa mental, tá? Sempre entendendo tudo que tu está estudando. Então, olha só, se um gene é uma sequência dessas letrinhas e uma dessas letrinhas é modificada ou retirada, enfim, de qualquer forma, esse gene ele vai sofrer uma modificação. Se o gene sofre modificação, qual é a consequência disso? Lembre-se que o gene ele guarda informação para que o nosso corpo forme ou sintetize uma proteína. Então, olha só, o gene, a partir da síntese de proteína, se ele foi alterado, poderá também ter uma proteína alterada. Ok? Tá entendendo até aí? Muito bem, te liga, gurizada. Então vamos revisar tudo que eu falei até aqui. DNA é uma molécula muito grande que tem várias dessas letrinhas. Um gene é uma sequência dessas letrinhas. A mutação acontece nessas letrinhas, tá? Nos nucleotídeos, certo? E se mudou um nucleotídeo, vai ter uma consequência na hora de formar a proteína, porque essa proteína vai ser formada de forma diferente. Ou não, vocês vão entender que nem toda mutação gera uma proteína diferente, tá? Mas essa é a base, tá? Então quando a gente pensa assim, cara, tudo bem, então qual é a consequência de uma mutação? Poderá ser a formação de uma proteína errada, ou até, quem sabe, melhor, porque a mutação é a base da evolução, né, moçada? Então olha só, outra coisa que você tem que saber, as mutações são aleatórias, não tem, eu estou vivendo aqui no calor, então eu vou ter mutações para produzir mais suor no meu corpo, ou vou ter mutações para perder pelos porque estou no calor. Não é assim que acontece. Elas são aleatórias e, obviamente, aquelas mutações, essas modificações
que são passadas adiante, ou seja, são passadas para os descendentes, depois essa característica é passada para as populações, aquelas que são vantajosas, ou seja, aquelas que são boas para aquele ambiente, faz com que aqueles indivíduos que têm a mutação consigam sobreviver mais, se alimentar melhor e, consequentemente, reproduzir mais também. E essa característica é passada adiante. Tá? Isso é interessantíssimo. Então são aleatórias, são ao acaso. Mas para que isso aqui gere a variabilidade genética que eu estou falando para vocês, ou seja, que eu tive a mutação, meu filho recebeu essa mutação, meu filho foi uma mutação muito boa, e ele começou a passar essa mutação para os descendentes dele, daqui a 1000 anos estava em toda a população, ou seja, houve a evolução ali, mas para que isso seja passado adiante e gere a variabilidade, tem que ser em células que formam os gametas. Ou nos gametas, né? Tem que ser, porque são células reprodutivas. De nada adianta essa mutação acontecer no teu braço. Inclusive, se acontecer no teu braço, tu não vai passar isso adiante, porque tu não reproduz pelo braço. Né? Então, se acontece no teu braço, pode ser, por exemplo, uma mutação boa, mas a nível celular ali, talvez indiferente. Só que, pensa comigo, se é uma mutação ruim, pode ser um câncer. Né? Então, nem toda... Pensa comigo, mutação... Nem toda mutação é boa, tipo, os mutantes, a gente vê lá nos filmes, né? X-Men, os capazes, mutantes, mutações boas. Não, a grande maioria das mutações vão ser ruins ou neutras, ou, sabe, indiferentes ali. Algumas vão ser boas e isso vai ser selecionado, quando a gente estuda lá em evolução, por seleção natural. Então, ou seja, olha só, quais são as consequências disso? Elas podem ser favoráveis, favorável quando uma mutação, como eu disse para vocês, ela passa adiante, ou seja, a nível dos gametas, e essa mutação, nasce alguém com essa mutação, ou seja, todas as células do corpo dessa pessoa têm essa mutação, e é uma característica vantajosa, sei lá, tem uma mutação que produz mais fibras musculares, e a pessoa é boxeadora, sei lá, ou a pessoa é caçadora, a pessoa, sabe, um animal que sai caçando aí. Então, ele tem mais força, então, consequentemente, é uma mutação que pode ser vantajosa, pode ser favorável para aquele organismo. Se é favorável para aquele organismo, que agora tem todas as células do corpo dele, inclusive nas células gaméticas, ele vai ter filhos com essa característica e ele vai ter muito mais filhos do que outros daquela população, porque ele tem uma característica agora que se sobressai, é vantajosa, mas para aquele ambiente. Certo? Agora, pode ser uma mutação que é neutra. O que é uma mutação neutra? Mutação que pode acontecer, eu vou explicar tudo aqui para vocês desse ladinho, que não interfere em nada no gene, ou melhor, na proteína, uma vez até que o código genético é redundante, ou, sei lá, uma mutação que acontece em uma região do DNA que nem é para formar proteína, ou é uma mutação, sei lá, que a pessoa pode, o animal, ou ser vivo, né, isso acontece ao nível de ser vivo, pode ser indiferente, sei lá, houve uma mutação, mas essa mutação não foi nem boa para reproduzir, nem má para não reproduzir, então ele segue lá, estou perdendo o siso, é uma mutação acontecendo, está perdendo o siso, ou o apêndice está atrofiando, qual é a diferença? De nenhuma, velho, sabe? Mas tem lá, são mutações assim. E tem também as desfavoráveis, quando é uma mutação que acontece e essa mutação faz com que aquele indivíduo, daquele ser vivo, seja de certa forma prejudicado. E aí, claro, é desfavorável. Eu me arrisco a dizer que a grande maioria das mutações são desfavoráveis, tá? Agora vamos pensar num exemplo mais didático. Imagina um peixe que tem olhos. E esse peixe, do nada, vai viver numa caverna totalmente escura. Certo? Bom, os olhos não têm mais função ali, porque não tem luz, né, 100% escuro. De repente, ao acaso, ao longo das milhares ou milhões de gerações ali dos peixes, alguns sofreram mutações e nasceram sem os olhos. Falava, pessoal, isso aí é vantajoso, desvantajoso? É indiferente, só que ao acaso esse aí pode se propagar um pouco mais e aquele daqui a pouco tem uma população de peixe cego ali e tanto faz. Agora, o contrário, se é um peixe que vive num ambiente claro e depende da luminosidade para sair caçando, por exemplo, cara, uma mutação que faça com que ele não enxergue, consequentemente ele não consiga caçar, foi uma desfavorável, certo? Agora uma mutação no peixe que vive em claridade e de repente aquela mutação chegou num peixe que surgiu no peixe, ele foi reproduzido, que aquele peixe tem uma visão mais aguçada, sabe? Consegue enxergar melhor, mais rápido. E ele consegue caçar mais, se alimenta mais, e se alimenta mais, consegue mais parceiros sexuais, consegue reproduzir mais. Ou seja, é algo favorável. Ou seja, se liga que eu dei o mesmo exemplo, né? Visão de peixes para 3 situações, neutras, favoráveis e os desfavoráveis. Isso quer dizer o quê? Que uma mutação, ela depende muito do ambiente onde aquele organismo vive, ou seja, ela é relativa. Vai surgir uma mutação para mim, eu vou nascer com uma barbatana aqui, sabe? Para nós, qual é indiferente, né? Não sei que eu vou lá surfar, né? Senão, qual é a vantagem? Não tem vantagem nenhuma, certo? É por isso que eu falo assim, eu tenho medo de altura. A evolução não me conduziu a ter asas,
ter olhos de águias, né? Não, não. Então, a gente tem que refletir sobre isso. A mutação que gera essa modificação que é passada para a população, ela pode ser indiferente ou pode ser boa, e no contrário também pode ser, porque dependendo da situação ou da condição, ela pode ser ou não favorável à mesma mutação. Ah, surgiu uma mutação, tô cheio de pelo no corpo e as roupas do mundo se acabaram. Pô, aqui em Curitiba, aqui no inverno, vai ser favorável, né? Tô cheio de pelo. Agora vai ser para Manaus ou para Fortaleza, pô, cheio de pelo, é desfavorável, ou seja, a mesma mutação. Percebe que o ambiente que vai selecionar aquelas mutações que são boas, que são ruins ou que são indiferentes para aquela situação? Muito bem. Então isso é importante você se ligar. Agora, outra coisa que é importante você entender é o código genético. Código genético, pessoal, tu não tá errado, ó, te liga, tá errado se você falar que o código genético sofreu modificação. Ai, o meu código genético mudou. Ai, descobrimos o código genético daquela espécie. Isso não existe, pessoal. O código genético ele é universal. É uma linguagem que a partir dela, uma descoberta, a gente consegue entender quais são os aminoácidos que vão ser encaixados em determinada proteína. Só isso. E por ele ser universal, a engenharia genética possibilita você pegar um organismo, uma bactéria, pega o nosso gene da insulina, põe nessa bactéria e essa bactéria passa a produzir insulina humana. Por quê? Porque ela está usando o mesmo código genético que a gente usa. E aí, se ela tiver o mesmo gene nosso, vai produzir a mesma proteína, a mesma insulina, por exemplo. Tá? Um exemplo. Agora, outra coisa que eu disse, ela é redundante, tá? Código genético é redundante. Lembra quando a gente fala, estamos estudando lá na síntese proteína, o código genético é degenerado ou redundante quando a gente fala sobre isso. O que a gente quer dizer com isso, moçada? O código genético, para produzir, às vezes, para colocar o mesmo aminoácido numa proteína, ele pode ter códons diferentes, ou seja, códons diferentes, que são as trinquinhas das letrinhas do RNA mensageiro, certo? Eles são diferentes, mas muitas vezes eles trazem como linguagem o mesmo aminoácido. Só relembrando aqui, vamos lá para proteínas agora. Uma proteína é um polímero, uma molécula muito grande, formado por moléculinhas que se repetem. No caso das proteínas, essas moléculas que se repetem são os aminoácidos. Então, olha só, vamos encaixar novamente o raciocínio. Se houve uma mutação e modificou uma letrinha dessas, essa letrinha vai ser passada para a síntese proteína, vai formar o RNA mensageiro, que vai estar com agora a letrinha dele errada, e consequentemente aquela letrinha errada vai ter um códon, que é uma trinca de letrinhas, com uma letrinha errada. E essa letrinha errada, por ser redundante, pode continuar botando o mesmo aminoácido na proteína, ou pode ser que a letrinha mudou a ponto de mudar também agora o aminoácido que vai cair na proteína. Então a proteína agora que é diferente, né, o aminoácido foi posto diferente ali, vai ser uma proteína que era assim antes, agora aquele aminoácido ela vai ficar assim. Opa, se muda a forma da proteína, muda a função também. Porque os aminoácidos têm as ligações dentro, então são proteínas bastante complexas lá, né? São moléculas bastante complexas, certo? Mas tudo isso aqui desse lado que eu estou explicando para vocês, o que é novidade aqui, porque eu volto a dizer, vocês têm que entender proteína, DNA, RNA e síntese de proteína para você entender essa aula. É como se fosse um complemento, pessoal. Se eu tivesse que explicar tudo que eu estou explicando aqui com uma aula completa, essa aula ia ter 3 horas, ou até mais. Então aqui eu estou dando um resumão para vocês, então é importante, volto a falar, estou relembrando, se eu não sei, vai assistir as aulinhas anteriores lá que eu disse para vocês. Tá? Agora, o que é novo aqui, o que a gente tem que entender como aula de mutações genéticas, é que a mutação é o acaso, é aleatória. Porque se tu fala assim, se tu fala, vou fazer musculação, professor, para os meus filhos nascerem musculosos, isso não existe. Isso aí, pessoal, é lamarquismo. Tá? Embora a epigenética pode explicar que a influência das atividades em vida pode interferir. Epigenética é um outro universo, né? Mas no questão de Lamarck, não, tu não vai modificar. Porque se tu criou músculo aqui, qual é a relação disso aqui com a formação dos teus gametas? Não, a mutação para ser passada adiante tem que acontecer nas células que geram os gametas ou nos gametas em si, lá na meiose no nosso corpo, tá? Muito bem. Sabendo também que a grande maioria das mutações não são boas, pode ser um câncer, né? A mutação é um erro. Porque olha só, quando o seu DNA vai duplicar, na fase S da intérfase também, você também pode assistir a aula de intérfase de mitose, né? Mas na fase S da intérfase, todo o teu DNA, todas as moléculas de DNA são duplicadas. Se acontecer um erro ali, tem um ponto de checagem em G2 que pode corrigir. Somente se não corrigir isso, que pode depois ser passado adiante. Ou seja, quando tem uma mutação, pessoal, é um erro.
É um erro, mas é um erro necessário para gerar variabilidade, é algo importante para a variabilidade da população. Claro que existem outros, mas a mutação é uma premissa da evolução, é importante para a evolução, mas é um erro, a gente tem que saber disso, tá? Não é, não é e outra, não é para o bem acontece. Se for para o bem, ótimo, se não for, descarta, manda embora. É assim a natureza, né, pessoal? Assim é a seleção natural. Mas enfim, agora desse lado aqui é a parte chata. Respira fundo, que não é tão chato, tá, pessoal? Olha só. Os tipos de mutação. Existe a mutação por substituição e a mutação por inserção ou deleção. O nome já está falando, substituição é quando uma dessas letrinhas no teu DNA é substituída. Se era o A aqui, de repente, troca e põe o T. Se era o C, troca e põe o G. Você só trocou a letrinha, tá tranquilo, está falando substituição. Você pode também achar em alguns livros como mutação pontual, que era aquele pontinho, só trocou, ok? Nesse caso, ela pode ser silenciosa. Quando é silenciosa? Quando não altera o aminoácido da proteína. Como eu falei para vocês, como o código genético é redundante, às vezes troca uma letrinha só, no entanto, o mesmo aminoácido carrega aquela trinca nova, aquela trinca, aquele códo, vai codificar o mesmo aminoácido, porque ela é redundante, né? Para o mesmo aminoácido, às vezes tem mais de um códon. Então, eu já vou explicar aqui, eu vou dar todos os exemplos aqui, tá? Tem a B, que é a micência ou a efetiva, tá? Que essa aqui sim, essa altera o aminoácido. Ou seja, troca uma letrinha e, consequentemente, o códon vai ser diferente, consequentemente, o aminoácido que entra lá na proteína vai ser diferente. E tem também a nonsense, que também pode ser chamado de sem sentido, é que quando essa mudança dessa letrinha vai criar um códon de terminação prematuro. O que é um códon de terminação? Quando a tua proteína está sendo formada, aminoácido, 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 vai chegar um códon que vai ser UAA, UAG ou UGA, qualquer um desses três, que o ribossomo passando ali, tá, ele vai entender, opa, paramos aqui. E ele simplesmente, quando chega isso aqui, nem põe nenhum aminoácido ali, simplesmente ele desacopla e vai embora a proteína pronta. Beleza? Então imagina que uma mutação em algum desses aqui vai gerar um desses três códons. E aí a proteína que está feliz da vida, estou no meu quarto aminoácido, ainda faltam 1000, estou no meu quinto aminoácido, ainda falta 999. Opa, para terminar aqui? Bom, tá aqui, vamos terminar. E a proteína fica incompleta, velho. E todas as outras lá que faltam, todos os aminoácidos. Isso aqui é o nonsense ou sem sentido. Agora, pessoal, vamos com muita calma aqui, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Eu estou aqui com a minha colinha da tabela do código genético, que em algum momento eu vou mostrar para vocês. Vocês podem tirar um printzinho, tirar uma foto. Mas olha só, aqui nós temos o DNA, tá? DNA é uma dupla fita, onde C liga com G, T com A e assim por diante. No RNA, que está aqui em azul, RNA mensageiro, é importante você saber que, olha só retomando aqui, um gene tem informação para uma proteína ou mais. Lembre-se da aula de síntese proteica que a gente fala que um gene guarda informação para uma proteína. Só que essa proteína, antes de chegar nela, o gene vai ser lido, vai ser formado o RNA mensageiro, e o RNA mensageiro que tem os exons e os introns vão sofrer o que a gente chama de splicing alternativo, e pelo splicing alternativo, um gene pode formar mais de uma proteína também. Isso é só um lembrete aí, pouco importante nesse momento, mas importante para a biologia lá atrás. Então, olha só, repara que aqui nós temos CTT. O C liga com G, o T com A, o T com A. Então aqui nós temos a fita molde para formar o RNA mensageiro. Se aqui é G, no RNA mensageiro vai ser C. Se aqui é A, vai ser T. Aqui não tem T no RNA, tem U. Se aqui é A, aqui vai ter U também. Então nós temos três letrinhas, C, U, U. Se você olhar no código genético, C, U, U vai gerar um aminoácido chamado de leucina, ok? Ou seja, esse códon aqui indica que a proteína, quando o ribossomo lê essa partezinha aqui, o RNA transportador vai colocar na proteína uma leucina. Agora imagine que aqui não vai mais ser T, substituímos pelo C, foi uma mutação por substituição. Se aqui é C, aqui não vai ser A. Se aqui é G, se aqui é C, aqui vai ser G, ok? Se aqui é G, aqui também não vai ser U, vai ser o quê? Vai ser C. Poxa, foi uma mutação mesmo, o troço ficou pesado, porque antes era CUU, agora é CUC. Mas olha só, vamos para o código genético. CUC também vai guardar informação para formar o aminoácido aqui, para botar o aminoácido aqui, leucina. Qual é a diferença aqui? Foi nenhuma. Houve a mutação, só que como o código genético é redundante, e para formar a leucina tem mais de um códon, certo? Essa mutação não interferiu em nada, então ela é silenciosa. Pegou, moçada? É tranquilo, né? Professor, tô rateando aqui. Claro, porque talvez tu não seja nem que não sabe nem o que é um códon. Aí vai assistir a aula de síntese de proteína, tá? Muito bem.
Ok, mas tu sabe, tá tranquilo? Beleza. Agora vamos para um outro exemplo, no B, que é micêncio efetiva. Essa aqui vai alterar o aminoácido. Então repara que tem CCC, depois vai ser GGG e aqui vai ser CCC. Se você olhar ali CCC, é a prolina, ok? Prolina, o aminoácido que vai ser codificado aqui. Só que imagina que aqui não vai mais ser C. Vamos botar um A aqui, houve uma mutação. Se aqui é A, desse ladinho aqui vai ser o quê? Vai ser T. Tá pegando, né, moçada? Só estou substituindo. Imagina a mutação, a gente está passando adiante nessa reação em cadeia aí de mutação. Se aqui é T, aqui não pode ser C. Se aqui é T, aqui vai ser A. Ok? Então, ó, CAC, vamos para lá. CAC, não é mais prolina. CAC é histidina, HIS. Ou seja, aqui mudou o aminoácido. Imagina, a proteína está vindo bonitinho, e aqui, poxa, não era prolina, eu me lembrava. Não, mas a linguagem está assim agora, vamos lá, é histidina. O que vai acontecer com a proteína? Ela que estava assim, você vai mudar um pouco a sua forma. Pode ser que a proteína fique melhor ainda, moçada. Tá? Pensa comigo. Ó, outra reflexão antes da gente continuar aqui, importante. O que difere a gente? São os tipos de proteína que a gente... A informação genética. A informação genética ela é expressada em forma de proteína. Então, os exemplos típicos que a gente pode ver a olho nu é a cor da pele, cor do olho, cor do cabelo, essas características que ocorrem em pequenas variações na população, porque a grande maioria dos nossos genes, da população humana, cara, são quase todos eles iguais. Só que para algumas características eles mudam e, consequentemente, a gente é diferente. Tá? Mas, no geral, a insulina é o mesmo que a gente produz, o glucagon, todos os nossos genes, a grande maioria deles são idênticos, tá, moçada? Só ressaltando isso. Mas, enfim, ok? Pegaram? Agora vamos para C, que é nonsense ou sem sentido, que cria um códon de terminação prematura. Então, olha só, aqui tem GTA. GTA? É GTA mesmo? Acho que é, né? Espero que eu não tenha errado. Não é GTA. Aqui, ó, eu pulei. Aqui, ó, estamos analisando esses três. Porque GTA, vão lançar agora, né? Acho que vão pro 6, é isso? Gurizada, quero só ver, barbaridade. Eu fiquei emocionado aqui, mas vamos lá. Estamos aqui, TGT, ok? T com A, G com C e T com A. Aqui para o RNA, A não vai ser T, vai ser U, C vai ser G e A não vai ser T, vai ser U. Então temos U, G, U. O que vai acontecer aqui? Imagine que esse T não existe mais e foi trocado por um A. Se aqui é A, aqui vai ser T. Se aqui é T, aqui vai ser o quê? Vai ser A. Então vamos trocar aqui, A. Logo vai ser UGA. Moçada, não precisa nem olhar o código genético que eu coloquei aqui, ó. UGA, ó. UGA é um códon de terminação. Ou seja, aqui vai sair essa proteína e em vez de botar um aminoácido aqui, a mensagem é pare, stop. Stop, ou seja, pare de produzir a proteína. Vamos dizer, pô, mas tá aí, nem os outros lá, velho. Não, os outros que se ralem, me mandou parar, eu vou parar. Aqui ela pode ser uma consequência mais grave, né? A proteína pode ficar totalmente inutilizada, né? Totalmente. Então te ligou, moçada? Quando a gente fala que substituição pode substituir e não dar em nada, pode substituir e trocar um aminoácido, ou pode substituir e não gerar um aminoácido como um novo aminoácido, né? Mas gerar um stop, um pare, um códon de parada. Então, se esse três é fácil de decorar, é fácil, tá? Agora, nós temos o 2, que é a mutação por inserção, tá? Inserção ou por delação, tá? Olha, perceba aqui. Nesse caso aqui, eu não estou falando de substituir. Eu estou falando que vai entrar um bicho novo ali, ou vai sair um bicho dali. Então, olha só, é quando importante, ó, mais pares de base, eu coloquei bases, tá, pessoal? Coloquei que base, mas é nucleotídeo. Eu falei para vocês que a linguagem é essa, tá? São inseridos ou removidos do DNA. Por exemplo, a inserção, o que acontece? Então aqui vai ter as letrinhas, tá? Sei lá, A, T, C, G e assim por diante. De repente, moçada, isso aqui é A, vai ser T, né? T, A, olha só que maravilha. G e C, tá? Muito bem. Tá tudo numa boa. De repente chega um intruso ali e se mete aqui no meio, entre o T e o C aqui, se meteu no meio. Pum. Ele, ó, não foi uma troca. Ele simplesmente tá aqui, tudo bonitinho, funcionando, e eu furo a fila. Pá, e entra aqui, e dou-lhe aqui, eu sou o T, e logo lá embaixo vai ficar o A. E assim a gente fica, pô, mas tu furou fila, pô, mas tu tá aí, não fica aí, não vou ficar aqui, acabou. Ou seja, tu inseriu. Qual é a consequência disso? Olha só, lembre que um códon, tá? Vai ser formado no RNA mensageiro a cada 3 letrinhas. Então, repara que aqui eram 3 letrinhas. 1, 2, 3, vinha até aqui, tá? No original vinha até aqui.
Agora, com essa inserção, não vai até o G. Supondo que o que foi inserido aqui vem C e G, tá? Ou melhor, vou botar, para mudar, né? Vou botar G e C aqui. Então, antes era TAG esse códon. Agora, esse códon vai ser TAC. E o que vai acontecer para os adiante lá? Ele vai pegar esse aqui como novo códon e vai fechar nesses três. Ou seja, ele está sempre agora, a partir de agora, como um colocou a mais e sobrou aqui, em vez de ser esses três o próximo códon, vai ser esses dois mais o que sobrou. E aí você vai ter um erro em cadeia até o final da proteína agora. Problemão, né, moçada? Certo? Então, essa é a consequência. Porque assim, olha só, imagina, vamos lá. 1, 2, 3. Entre o 1 e 2, pegou um do meio aqui. Entrou no meio. Ou seja, é 1 o que entrou e o 2. O 3 vai ficar de fora do códon agora. Certo? Só que o 3 que ficou de fora aqui, ele olha para lá e vai pegar do próximo códon o 1 e o 2 do próximo códon. E o terceiro daquele próximo códon, ficou de fora, porque aquele já pegou o par dele. E assim vai. É um erro em cadeia. Alguns exercícios cobram isso de vocês, vocês têm que se ligar nessa mutação, nas consequências adiante. Outra coisa, quando é delação, então, quando é delação, significa que um par de bases que está aqui, imagina, o 1, o 2 e o 3, está certinho, depois o 4, o 5, o 6, só que do nada o 2 fala, gente, estou indo embora, vai embora. Pô, mas a gente precisa de ti. Não tem, então o 1 vai se juntar com o 3, porque não tem mais o 2, e vai ter que puxar o 4. Ou seja, em vez de ter 1, 2 e 3, é 1, 3 e 4 para ficar a primeira trinca. E depois, sabe, ele vai puxar o outro lá e assim dá também erro em cadeia. Por isso que esse tipo de mutação aqui é muito pior, digamos assim, para a proteína, porque ela realmente se desconfigura completamente. São muito mais graves essas mutações, porque às vezes é assim, ou é silenciosa, não dá nada, tá? Ou ela pode modificar um pouco da função da proteína, ou nesse caso aqui, moçada, aí o troço destrói completamente. Vale lembrar também que o nosso corpo, tá, pessoal, tem trilhões de células. Cada célula, dependendo do órgão, tem alguns genes que estão ativos e outros que estão inativos. Você imagina que se a mutação acontecer num gene inativo, por exemplo, do teu fígado, cara, ele está inativo, se aconteceu lá a mutação, tudo bem, não vai ter problema nenhum. Ah, mas se aconteceu no gene ativo, aí sim, pode ser que aquela proteína passe a ficar ruim, ou melhorar também, né? Lembre-se, ou tão diferente. Mas importante, para que ocorra a evolução, para que isso seja passado adiante, a gente estuda isso em evolução, tem que acontecer em células reprodutivas. De nada adianta acontecer numa célula que não vai passar adiante, tá? Pessoal, então fique atento nisso. Pegaram aqui? Pegar não é difícil, tá, pessoal? Agora o que tu tem que te ligar aqui, que é o mais dificilzinho dessa parte, é você se ligar que se botou um carinha aqui no meio a mais, o códon, ele vai deixar um de fora, original. E esse de fora vai ter que entrar lá e vai deixar o outro de fora, que vai ter que entrar lá e vai ter que deixar o outro de fora. Lembrando que a gente fala que o códon, aqui a gente está representando o DNA, tá? Mas o códon seria no RNA mensageiro, que nem aqui. O códon está no RNA mensageiro, tá? E é aqui que a gente utiliza para fazer a leitura do código genético. Certo? Eu acho que é isso, moçada. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Barbaridade. Tá tarde. Ah, você fala, professor, tá tarde, tô falando que tá tarde. Ah, tu tá duvidando? Para aí, tá tarde, moçada. Não, e não só tarde. É porque amanhã eu tenho compromisso e meu compromisso também eu tenho com publicar aula aqui. E nós estamos aqui, ó. Olha só. Ah, não vai dar para ver porque vai ser do foco. Tá, mas eu vou um pouquinho para frente, talvez dê. Se não der, eu vou mostrar para vocês depois. Não deve estar dando para ver. Mas enfim, ó, estamos aqui domingo, 13 de março, 23 horas e 52 minutos. Moçada, domingão, meia-noite eu aqui. Não, meia-noite vai chegar agora, eu vou estar editando ali. Por que, professor, está fazendo? Tu é louco, professor, tu é louco. Não é que eu seja louco, é que eu tenho compromisso, moçada. E isso que a gente tem que se ligar na nossa vida, a gente vai prosperar, a gente vai ganhar, a gente vai vencer quando a gente cumprir aquilo que a gente promete para nós mesmos, tá? E isso não é fácil, é uma coisa complicada, é uma coisa difícil a gente cumprir o que a gente promete. Pode ter totalmente certeza que seria muito mais tranquilo ficar só sentadinho, só deitadinho, vendo sériezinho. E eu adoro fazer, jogar videogame, moçada, barbaridade. Só que a gente tem que pensar assim, ó, qual é a tua idade? Tu vai falar, professor, eu tenho 20, tenho 15, tenho 25, tenho 40, tenho 50. Tá? E você vai pensar assim, tá, a partir dessa tua idade e do teu status atual, o que tu tens feito na vida, quais são os teus objetivos, as tuas facilidades e dificuldades, você traça um objetivo. Você vai falar assim, professor, eu tô com 40. O que tu quer fazer até os 45 anos? Eu quero entrar para a faculdade, quero me formar, eu quero melhorar nisso, quero passar num concurso ali. Tá, tudo bem, tu traçou uma meta. Agora, o que adianta tu fazer uma meta
e esperar que a meta surja sozinha do nada. Pessoal, nada na vida surge sem um mínimo de esforço. Sabe o que a gente tem que fazer? O que eu faço, o que eu fiz, tá, em um ano, que esse ano nem tem como repetir, mas né, foi em 2018 que eu tive que gravar todo o curso lá para a plataforma, inclusive estamos renovando aulas, materiais, tudo. Eu pensei, cara, vai ser 2018, lembro direitinho. Eu trabalhava em escolas, manhã e tarde, e tinha que escrever a apostila, gravar a aula, fazer exercício, dar uma paulada de coisas, eu ia deitar 3 da manhã para acordar 6. Eu falei, tchê, é só um ano, mas tem que fazer com força, cara. Já tirasse o teu ano doido assim, um ano, pessoal, um ano que tu trabalhe demais, que tu organize demais, isso pode trazer benefícios para os próximos vários anos ou para a vida inteira. Seja para passar no vestibular, para passar. Mas não adianta a gente, se a gente escutar o nosso corpo, a nossa carcaça é vagabunda, pessoal. Nossa carcaça vai querer que a gente durma, que a gente descanse. Nossa carcaça, nosso corpo, ele quer guardar energia. Se a gente escutar ele toda vez, a gente não vai conseguir se dar bem nos nossos objetivos. E os nossos objetivos variam de pessoa para pessoa, tá? Mas então o segredo está em a gente conseguir controlar mentalmente o cansaço indiscutivelmente exaustivo que o nosso corpo nos manda. E tu quer ver que é psicológico? Tá? Preste bem atenção, pessoal. Estou me abrindo aqui com vocês. Não é sempre que me dá essas inspirações assim no final da aula, mas quer ver um exemplo? Está cansado. Imagina, hoje eu estou cansado, eu não consigo fazer nada, não dá para fazer nada. Imagina, por acaso, se tu pega o bilhete da Mega Sena e confere tu ganhou a Mega Sena. Tu ganhou 50 milhões. Não vai ficar feliz sair correndo uma maratona inteira, plantando bananeiras, atirando para trás, jogando pedra na janela dos vizinhos chatos. Tu faria qualquer coisa, pessoal. Tu te daria uma alegria, uma coisa assim, e tu ia do nada ter a energia total do mundo, ia ficar 3 noites acordado, 3 dias a noite acordado, ligando para todo mundo, eu ganhei, tô milionário, ha, ha. Ou seja, o que aconteceu aí? Tu tomou um energético? Não, pessoal. Foi a tua cabeça que mudou com aquela notícia. E você foi liberou um monte de hormônios, e esses hormônios te deu força. Pensa comigo, o que aconteceu ali? Um milagre? Não, cara. Isso está dentro de ti. Você pode treinar o teu cérebro para que essa garra, essa energia surja em alguns momentos do teu dia. Não como ganhar 50 milhões, tá? Não tem nem como comparar. Mas são pequenas energias que podem te dar ao longo dos teus dias, das suas semanas, que fazem com que você prospere nos seus objetivos. E cada um tem um objetivo, pessoal. Tá? Teu objetivo pode ser passar na faculdade, teu objetivo pode ser passar num concurso, numa prova, teu objetivo pode ser simplesmente aprender um conteúdo, pode ser milhões de tipos. Mas se você pegar o seu objetivo e trabalhar em cima dele, sem se comparar com os outros, porque cada um tem um status, cada um tem uma facilidade, uma dificuldade. Quando vê, tu fala, eu estou acompanhando, mas fulano tem tempo de estudar, não tem, cara, tem que pegar o teu melhor, o teu pior momento, trabalhar com o teu melhor momento também, estudar o que é fácil, o que é difícil, e dentro das tuas possibilidades crescer frente a que você era. Porque o que você era ontem, tá? Pensa comigo, você pode ser melhor hoje e vai tentar ser melhor amanhã. Sem se comparar com fulano, porque fulano pode ter muito mais facilidade que você no sentido de não se preocupa com luz, não tem que pagar aluguel, tá tranquilo porque tem carro na garagem, não precisa pegar 3 horas para ir para o trabalho, 3 para voltar, metrô e tudo mais, não, sabe? Então se tu te comparar com os outros, tu enlouquece. E aí a gente, é que eles, vou jogar pelada, não, mas não dá para jogar pelada de futebol, não é jogar pelada, é jogar pelada. Não, mas o Cristiano Ronaldo joga melhor que eu e o Messi, não vou jogar. Eu tenho que me comparar comigo, velho. Entendeu? E a analogia, tá? É isso, gurizada. Desculpa aí o desabafo, mas eu acho que serve aí pra gente sempre refletir sobre isso. Tô quebrado. Mas vamos editar o vídeo agora. Digo mais. Se você chegou até aqui, cara. Até aqui, vamos ver que oração. Era 53 aquela hora, né? Eu tô há 5 minutos aqui falando, só nesse final. Se você chegou até aqui, velho, e não tá inscrito no canal, se você chegou até aqui e não deixou aquele like felpudo, faça agora. E ainda, só para complementar, para eu ficar, receber um pouco de combustível também, tipo aquela ligação dos 50 milhões, né? Para eu achar o meu bilhete premiado, comenta, moçada. Fala, professor, estava contigo até o fim. Professor, tamo junto. Professor, vamos vencer juntos. E é isso, pessoal. Aí eu vou ler o comentário e vai me dar a alegria do bilhete premiado. Estamos juntos? Um grande abraço.